Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. E nós, nessa noite, seguiremos na exposição que temos feito deste livro. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Não me canso de dizer, como uma congregação que está começando uma nova igreja, nada melhor do que nós nos voltarmos para entender o que é o Evangelho, entendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, então, nesse início de trabalho, nós decidimos expor o Evangelho de Marcos para nós considerarmos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, e o nosso texto hoje é a partir do verso 13. Marcos 3, verso 13. A palavra de Deus diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós percebemos que nesse primeiro trecho da epístola do Evangelho de Marcos que nós lemos até agora, Marcos está exatamente fazendo essa exposição do Evangelho, que é o que ele faz logo na abertura do seu livro, não é? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que ele está contando. E ele começa o seu livro falando e apresentando Jesus de Nazaré, então, como Filho de Deus, aquele que tem autoridade. Ele vai contando essa autoridade de Jesus e apresentando essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre a palavra, ele ensina com autoridade, ele tem autoridade sobre nosso corpo, ele tem autoridade sobre os demônios, e Marcos vai apresentando essa autoridade, e apresentando as palavras de Cristo, o ensino de Cristo, e também os atos de Cristo, que reforçam essa autoridade. E nós vimos na semana passada como no ápice dessa apresentação inicial que Marcos faz, uma resposta sempre é vinda, é exigida dessa autoridade. Quando Marcos apresenta a autoridade de Jesus, ele demonstra que é exigido uma resposta de como você se relaciona. E nós vimos então que a resposta, quando você considera Jesus da maneira que Marcos apresenta e da maneira que ele se apresentou, né? Ou você ama Jesus ou você odeia. E essa é a apresentação inicial que Marcos faz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, Marcos está entrando então numa nova apresentação agora ministerial de Jesus, fazendo ainda a apresentação dele como Filho de Deus, enxergando e tendo como alvo o capítulo 8, onde todos os seus discípulos finalmente vão confessar que Jesus é Filho de Deus. Marcos vai iniciar agora esse novo caminho, dizendo justamente dessa separação que Jesus faz de um grupo para estar com ele. O texto, como todo o Evangelho de Marcos, é muito simples, direto e claro. Marcos diz que Jesus, que durante a apresentação inicial do seu Evangelho está sempre à beira do mar, agora ele vai para o monte. E ele passa ali um tempo em oração e chama seus discípulos. Né? Marcos não vai dizer que Jesus passa o tempo em oração, mas os outros evangelistas vão dizer que Jesus passou aquela noite orando.
Mateus e Lucas vão fazer essa referência. Logo depois, então, de Jesus ter passado esse tempo, ele vai designar os seus 12 apóstolos. 12 homens que serão enviados por Jesus. Mas, antes de serem enviados, tem um outro chamado que eles recebem do Senhor. O chamado para estarem com Ele. E esse é o relacionamento, então, que Jesus estabelece com esses 12. O verso 14 é muito claro. O Senhor designou 12, os quais chamou de apóstolos, por 2 motivos. Para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Estarem com Ele para os enviar a pregar. E obviamente que indo e pregando, ele recebe autoridade também do Senhor sobre demônios. Autoridade que está em Cristo, quando Cristo os envia como seu representante, Cristo concede a eles também a sua autoridade. E nós podemos passar tempo aqui considerando o que é ser um apóstolo, mas eu quero chamar a sua atenção para outro fato esta noite. Porque é muito impressionante a peculiaridade com que Marcos vai tratar desse assunto. Quando o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, eles vão apresentar esse chamado que Cristo faz dos 12 apóstolos, imediatamente eles vão relatar o envio de Jesus e como esses homens passam a ensinar em nome de Jesus. Tanto em Mateus capítulo 10, quanto em Lucas capítulo 6, os evangelistas dizem que Jesus separa esses homens e os manda, os envia a ensinar e passa a relatar como foi esse ensino. Mas Marcos faz de maneira diferente o seu relato. Marcos, ele separa essas duas descrições. Aqui no capítulo 3, ele declara que Cristo separou esses homens para estarem com ele e que seriam enviados para ensinar. E só no capítulo 6 é que Marcos vai relatar como Cristo envia eles e eles passam então a ensinar em nome de Jesus. Por isso eu penso que Marcos tem um propósito diferente quando ele separa essas coisas. E ele tem um alvo diferente quando ele está contando para nós aqui essa descrição desses homens que Jesus separou e chamou de apóstolos. Não que ele negue essa realidade de que Cristo está separando um alvo, separando um povo, um pequeno corpo de pessoas para estarem com ele e serem seus representantes. Mas a gente precisa então olhar com atenção aqui para perceber a qualidade desse grupo que Marcos está relatando que Jesus separou. E eu penso que esse é um alvo que Marcos tem em sua mente. É uma intenção dele para que nós consideremos esse grupo. Além de que nós consideremos que esse é um grupo que Jesus chama para estar com ele, para pertencer a ele, para andar, serem seus discípulos, como ele vem feito até aqui, né? Ele chegava aos homens e dizia, siga-me. E também para enviar esses homens como seu representante, Marcos quer que nós percebamos e tenhamos os nossos olhos focados. Quem são esses homens? Quem são esses homens? O que significa esse grupo? E para isso a gente precisa então entender quem são eles, além de um grupo de homens do primeiro século. Porque para nós brasileiros, século 21, depois de Cristo, da era cristã, a gente lê essa lista de nomes, né, lê um monte de palavra aí, para a gente é só um grupo muito coeso, homogêneo e bem alinhado. Tudo que nós conseguimos ver são 12 homens iguais. Mas esse grupo não é tão coeso assim, não é tão homogêneo assim, como ele apresenta ser. Nós temos nessa lista de 12 homens apresentados aqui por Marcos, que também são apresentados por Mateus e por Lucas, um grupo inicial, um grupo que é chamado para estar com Cristo e ser enviado por Ele, que é, por assim dizer, a primícia, é o início. E
sendo a primícia e o início, representa todo o grupo que Cristo chama para estar com ele e ser seu representante. E nesse grupo, então, o que nós vemos é variedade. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Para que a realidade, que esse grupo é um grupo diverso. Isso fica evidente em alguns nomes. Quem são esses homens? Quem são esses homens? Marcos faz uma apresentação aí de nomes. Então nós temos Simão, o qual Cristo passa a chamar de Pedro. Nós temos Tiago e João, que são irmãos, filhos de Zebedeu, e esses nós sabemos que são pescadores. Nós vimos como Jesus os chamou à beira do mar da Galileia. Nós temos aí André, o qual Marcos não relata, mas os outros evangelistas vão dizer que é irmão de Pedro. Nós temos Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é Levi, e nós vimos o chamado dele também, de como ele estava na coleteria, e o Senhor passando lá o chamou. E Tomé, conhecido como Dídimo também, aquele que foi revelado pelo apóstolo João como o que não creu na ressurreição. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago. Então Judas, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Mais uma vez, nós lemos esses nomes e para nós todos são iguais, são parecidos. Para nós é um grupo coeso. E a gente precisa se esforçar então para entender um pouco desses homens. Qual que é a grande dificuldade que nós encontramos para isso? É porque muitos deles nós não temos informações muito profundas a respeito deles. Nós temos no relato dos evangelistas muito material sobre Pedro, sobre Tiago e sobre João. Nós temos algumas características de apresentação a respeito de Judas Iscariotes. Mas os outros apóstolos, a gente não sabe muito sobre eles. A gente sabe, por exemplo, que André é irmão de Pedro. A gente sabe, por exemplo, que Filipe ouviu a respeito de Jesus por meio de João Batista e creu, seguiu o Senhor Jesus, e que aí ele foi então e chamou aquele homem chamado Natanael, proclamando para ele: olha, nós encontramos o Cristo. Ele vem de Nazaré. E Natanael fica: o que pode vir de Nazaré de bom? E Natanael provavelmente é esse homem Bartolomeu, porque ele é encontrado no final do livro de João, também apresentado como um dos discípulos de Jesus. Mas nós não temos muita definição de quem são esses homens. Não temos muita informação de quem são eles. Como que nós podemos perceber então que há diversidade e há pluralidade nesses homens? O exemplo mais claro de que esse não é um grupo tão homogêneo, tão equilibrado assim, se encontra em dois homens aqui que nós temos nessa lista. O primeiro deles é Mateus. E como eu disse, também tem por nome Levi. E isso é muito comum naquele período, tá, gente? As pessoas eram conhecidas por mais de um nome. Assim como hoje. Agora mesmo eu estava ali fora, com o Felipe na porta, antes de começar o culto, e aí passou um homem, e a gente conversou um pouquinho. Ele falou que, perguntei o nome dele, ele falou: meu nome é Antônio. Mas ele contando a história e tal, ele falou que o pessoal aqui do bairro conhece ele como Bodão. Então ele tem dois nomes. Ele é o Antônio, ele é o Bodão. Então, isso é comum, e aqui nós temos referências a esses homens de duas formas diferentes. Mateus é Levi. E por que é interessante nós olharmos para Mateus? Porque, como nós vimos já passado na nossa série, Levi é um publicano. Ele é um cobrador de impostos. Ele é alguém que não tem problema de se relacionar com o Império Romano. Muito pelo contrário, ele gosta do Império Romano e serve ao Império Romano. Levi, Mateus, é um dos homens que Jesus chama para estar com ele, que tem uma visão de mundo bem peculiar.
ele não somente aprova o Império Romano, como se relaciona com o Império Romano, está disposto a cobrar impostos dos seus conterrâneos, seu próprio povo, para dar o dinheiro para os romanos. Levi é aquele homem que não tem nenhum problema com esse império. A visão dele política é bem peculiar. A gente não sabe quais são as motivações que levam Levi a ter essa visão política. Se é só sua ganância, porque como publicano ele ganha muito dinheiro, ele tem muito dinheiro passando na mão dele. Ou se essas motivações dele são também injustas, já que o Império Romano, com seu dinheiro, também trazia muita estrutura e trazia muita tecnologia. Então nós não sabemos exatamente por que Levi era movido a ter essa visão de que o Império Romano era bom. Mas ele enxergava o mundo assim. Ele tinha percepção clara de que o Império Romano era proveitoso, bom, e deveria fazer parte, então, da vida dos judeus do primeiro século. Então esse é um dos homens que nós temos nesse grupo. Mateus, Levi, publicano, cobrador de impostos, que pega dinheiro dos judeus para entregar para Roma. Mas um outro homem que nós temos aqui, e que muitas vezes passa batido na nossa leitura, porque nós não temos nenhuma informação a respeito dele, é Simão, o Zelote. Simão, o Zelote. E o fato de nós não termos a menor ideia do que é isso, esse apelido, ou desse nome, atrapalha completamente a nossa compreensão desse grupo que Jesus está chamando para ser seus seguidores e suas testemunhas, para estarem com ele e pregar a respeito dele. O termo zelote é um termo que significa alguém que tem muito zelo, alguém que tem grande zelo. E, obviamente, nós podemos fazer várias interpretações a respeito de quem é zeloso. Bom, os fariseus eram muito zelosos a respeito da tradição que eles recebiam, né? A respeito da lei do Senhor. Tinham muito zelo. O apóstolo Paulo diz isso, né? Que ele era como alguém treinado entre os fariseus. Mas é muito improvável que Marcos defina Simão como zelote. A probabilidade do que está acontecendo aqui é que Marcos está se referindo a esse Simão e definindo esse Simão como alguém que fazia parte de um grupo de judeus do primeiro século que recebiam esse nome, zelosos ou zelotes, porque eles zelavam pelo povo judeu, na expectativa de que o seu zelo pelo povo de Deus, judeu fosse um instrumento pelo qual o Senhor estabeleceria o seu reino. E o meio, então, pelo qual o Messias viesse a reinar. Esse grupo, então, era um grupo que tinha por objetivo o estabelecimento do reino de Deus. E para que esse reino se estabelecesse, eles precisavam zelar pela pureza do povo, pela pureza da nação. E para a nação ser pura, para a nação ser separada, não podia ter envolvimento de um império de fora. Não podia ter envolvimento de gentios entre eles. Os zelotes, por serem zelosos, por cuidar da cultura, por cuidar dos rituais, por cuidar da religião, eles não permitiam que os gentios, e no caso especialmente os romanos, vivessem entre eles. Eles não assumiam isso, eles não entendiam isso de jeito nenhum. Era uma impossibilidade para eles, a ponto de eles cometerem assassinatos. Era um grupo que estava disposto a matar, para preservar, para zelar pela pureza do povo judeu e pela exclusividade do povo judeu e do seu não relacionamento com outras nações, com outros povos, com outras línguas. E agora a gente considera então, peraí,
Você tem aqui nesse grupo que Jesus está chamando um homem que vê o Império Romano como benéfico, vê o Império Romano como algo bom, seja por motivos pessoais, seja por motivos mais legítimos, né? Seja pela sua ganância pessoal, ou seja pela visão de avanço tecnológico, mas ele aprova o governo romano. Ele serve o Império Romano, ele trabalha para o Império Romano. E você tem um homem que está disposto a matar romanos. Porque ele não aceita aquilo de jeito nenhum. Que o povo judeu esteja agora envolvido com outros povos. E essa é uma afirmação que a gente perde muitas vezes na nossa leitura, porque a gente não conhece, né? Os significados desses nomes. Quem são esses homens? Mas Marcos está contando para a gente aqui que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, estando na Galiléia, tendo as pessoas indo até ele, depois de passar um tempo em oração, ele chama 12 homens para estar com ele. E esses homens que estão sendo chamados por Jesus para estarem com ele, e que depois serão enviados para pregar e para expulsar demônios, são um grupo diverso, um grupo onde eles têm opiniões diferentes sobre assunto como política, sobre assunto como relação com o Império Romano. Meus irmãos, eu quero chamar sua atenção essa noite para isso, para essa realidade, para esse grupo de homens que Jesus chama aqui, como um grupo que representa aquilo que Jesus vai fazer ao chamar a gente de toda a nação, de toda a tribo e de toda a língua. Como nós vemos a promessa de que isso que Jesus vai fazer. E que nós temos como um relato de que Jesus fez, como nós lemos em Apocalipse. Esse pequeno grupo, esses 12 homens, que Jesus está chamando aqui, que Jesus escolhe para estar com ele, é um grupo que representa, que manifesta visivelmente, manifesta na realidade aquele grupo grande e inumerável que Jesus está salvando. E nesse sentido, então, nós precisamos entender que isso tem implicações real para como nós vivemos a nossa vida como povo de Deus. Nós precisamos entender que os homens aqui, chamados por Jesus, a sua vida, a sua unidade está definida pela sua relação com Jesus de Nazaré. Mateus não foi definido nesse grupo por ser publicano. Simão não foi definido nesse grupo por ser zelote. Assim como Pedro, André, Tiago e João não foram chamados a esse grupo e definidos nesse grupo por serem pescadores. Esses homens, na sua coesão, na sua unidade como um grupo, são definidos por estarem com Cristo e representarem Cristo. E é isso que os unifica, é isso que os identifica. A comunhão desse grupo, a coesão desse grupo, se dá pelo seu posicionamento em relação a Jesus. E essa é a realidade desse pequeno grupo de 12, e essa é a realidade do povo de Deus. Essa é a realidade de todos. Eu não tenho condição de explicar isso tão bem, por isso eu vou usar aqui o ensino de um irmão, pastor alemão, não um cachorro, né? Um homem, pastor alemão, que viveu no século passado, meados do século passado, e ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, onde ele mostra e conta para a gente exatamente o que é essa unidade e essa comunhão dos crentes. Dietrich Bonhoeffer, ele vai chamar essa atenção para o que significa ser povo de Deus. O que é a nossa comunhão
uns com os outros em Cristo. E há dois aspectos que nós precisamos entender. O primeiro aspecto é a necessidade da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. A comunhão é necessária. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E isso não é simplesmente uma cançãozinha que a gente ensina para as crianças. Isso é uma realidade. Eu não tenho condição de me ver completamente. Eu não tenho condição de me entender completamente. Eu preciso, minha esposa Luciana me fale a respeito dos meus defeitos. Eu preciso que a minha esposa Luciana me fale a respeito das minhas fraquezas. Eu preciso que a minha filha Isabel, tendo ela salvação em Cristo, guiada pelo Espírito Santo, me diga dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas iniquidades. Eu preciso que meu sogro, minha sogra, minha mãe façam isso. Eu preciso que vocês façam isso por mim. Eu tenho essa necessidade de pessoas que olhem para mim, vejam as minhas falhas e as digam. E essa não é só uma necessidade minha, é uma necessidade de todos os homens. Todos os homens precisam de alguém que chegue para ele e diz: olha, você é um pecador. Você precisa de alguém para dizer para você que você é pecador. É uma necessidade humana. E nós temos essa necessidade, e o pior disso é que nós só podemos chegar nas pessoas através de Jesus, ou por meio de Jesus. Só é possível essa transparência, esse relacionamento, por meio da obra salvífica de Cristo. Essa comunhão real só é possível em Cristo. Só vou receber essa instrução da Luciana, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, dos irmãos dessa igreja, em Jesus Cristo. E essa é uma verdade. Nós precisamos de Cristo para chegar uns nos outros. E por isso, então, nós precisamos de comunhão. Nós precisamos dessa comunhão. Mas qual que é o problema? Nós não temos problema em reconhecer isso, não é? Nós, muitas vezes, não temos problema em reconhecer essa nossa necessidade. A nossa grande dificuldade é a realidade disso. É como isso se coloca no nosso dia a dia, na nossa vida. E por isso, Bonhoeffer vai fazer um negócio muito importante, de mostrar para a gente o que é a comunhão cristã. Ele apresenta duas perspectivas fundamentais para nós entendermos o que é a comunhão cristã. A primeira delas, ele vai mostrar para a gente que a comunhão cristã, ela não é um ideal, mas ela é uma realidade. Preste atenção, irmãos. A comunhão cristã, ela não é um ideal, mas ela é uma realidade. O que significa isso? Nós, quando pensamos em comunhão, nós pensamos um ideal. Você já foi num desfile militar? Já foi num desfile militar? Ou já viu um desfile militar pela televisão? Quando você vê um desfile militar, é um negócio impressionante. Aqueles homens vão ali marchando, fazendo seus movimentos, homens e mulheres, né? E eles são tão sincronizados nos seus movimentos, que eles parecem ser um só. Não é? E é impressionante. E a percepção que nós temos então à distância é que eles estão muito unidos. São completamente perfeitos em unidade. E quando nós pensamos na unidade cristã, na vida de um grupo que se chama cristão, nós temos essa visão também. Nós temos não só essa visão, mas essa expectativa de que esse grupo, então, esteja sempre ali, batendo e andando conforme o ritmo da banda militar, marchando todos no mesmo passo, olhando para o lado ao comando do general. E essa, na verdade,
é uma enganação, porque é uma idealização da comunhão cristã. A comunhão cristã não é um ideal. A comunhão cristã, ela é real. Tem gente que está fora do passo. Tem gente que está fora do ritmo. E essa é a realidade da vida cristã. As pessoas estão em lugares diferentes, vidas diferentes, entendimentos, pensamentos diferentes. E essa é a realidade da vida cristã, irmãos. Essa é a realidade do corpo cristão. E obviamente que a gente pode colocar essas diferenças em coisas superficiais, secundárias, terciárias, como essa separação aqui de Mateus e de Simão. Um tinha um entendimento a respeito do Império Romano e o outro tinha outro entendimento a respeito do Império Romano. Eles viam o Império Romano com visões diferentes. Então, pensamento político, nós estamos em lugares diferentes muitas vezes. Pensamento sobre como nós educamos nossos filhos. Pensamentos sobre a roupa que nós vestimos. Pensamentos sobre as músicas que ouvimos, sobre o estilo musical que ouvimos. Nós estamos em lugares diferentes. E essa é a realidade da Igreja de Deus. Mas nós idealizamos a comunhão e temos a expectativa de que todos sejam iguais. Então, porque eu uso gravata aos cultos ao domingo, eu não tenho a menor expectativa de que você use também. Eu gosto de vir de gravata, pregar de gravata. Tem gente que não acha que isso é algo que precisa ser feito. Nós estamos em lugares diferentes e nós não precisamos ser uniformes nesse sentido. As coisas secundárias, coisas terciárias. Mas não só nas coisas que são supérfluas, mas também até mesmo na vida de santidade. Não é ideal, porque tem gente fraca na igreja. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, se alguém for achado em alguma falta, vocês que são espirituais vão atrás dele. Tem gente que é fraca e que está em falta e que precisa de cuidado. Precisa ser amparado, precisa ser desafiado, trazido de volta para caminhar com Deus. Então, a comunhão cristã, a realidade do povo de Deus, não é o ideal de todo mundo igual, mas o povo de Deus é real, é vida real. São homens, mulheres, adultos, crianças e velhos, cada um com sua própria realidade, com a sua própria tradição, com a sua própria visão, que estão aprendendo a andar com o Senhor e aprendendo a representar o Senhor. Vida cristã, comunhão cristã, não é ideal, mas é realidade. Além disso, a comunhão cristã ela não é psíquica, mas ela é espiritual. E isso também é muito importante você entender. Porque essa realidade, ela não está baseada no seu sentimento, mas ela está baseada na realidade espiritual. Então não é se você sente que você está unido ao Pedro, ou não. Ah, mas eu não me sinto muito atraído com Pedro. Assim. A gente não parece que não está caminhando bem juntos. Assim. Não é emocional. Não é a realidade que você faz na sua cabeça dessa comunhão. Mas é a realidade espiritual. Se você está em Cristo e o Pedro está em Cristo, vocês estão unidos. E é isso que define essa comunhão. E não há como vocês apartarem essa realidade. Todos os que estão em Cristo Jesus fazem parte dessa comunhão real. E isso é manifesto nesses grupos. Como nós vimos aqui o grupo dos 12. E nos grupos que nós chamamos de congregação local, de igreja local. Essa comunhão real desse povo diverso
o qual vai ser apresentado no último dia, como aquele povo todo, que a distância é um só. Todos eles vestidos de branco, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas quando chega perto você ouve línguas diferentes, porque são tribos diferentes, nações diferentes. Toda essa realidade existe em Cristo Jesus e é manifesta nas congregações locais, nos grupos locais, naquilo que nós chamamos de igreja local. E isso não é baseado no seu sentimento, na sua emoção, não é psíquico, mas é espiritual. Os que estão em Cristo estão unidos a Ele. Por isso, meus irmãos, a melhor coisa que nós temos a fazer é nos submeter a essa realidade. Nos submeter à realidade. Se eu estou em Cristo e eu me encontro com alguém que está em Cristo, eu preciso reconhecer isso e louvar ao Senhor pela unidade que eu tenho com essa pessoa. Se você está em Cristo e conhece alguém que está em Cristo, mas você é um corintiano e aquela pessoa é um São Paulino, você precisa saber que a unidade de vocês é real em Cristo Jesus. Isso é real. Uma verdade eterna. Se você está em Cristo e você é uma solteira e você conhece alguém que está em Cristo e é casada com 10 filhos, vocês estão unidas na realidade espiritual e têm um vínculo eterno para viverem em comunidade. Não é aquilo que nós enxergamos que define a nossa comunhão. Se você é uma criança de 10 anos que já confessou Jesus como seu Salvador, ou se você é alguém de 80 anos que confiou em Jesus como seu Salvador, não é a faixa etária, a distância etária que separa vocês. Vocês estão unidos em Cristo. E vocês podem viver nele e para Ele, para estarem com Ele e para serem enviados por Ele como testemunha dEle. E é isso que nós apresentamos como corpo de Cristo, essa diversidade que está unida no sangue de Jesus. É isso que nós somos, irmãos. É isso que nós somos. Nós precisamos entender isso, que a nossa comunhão não está nas coisas aparentes da vista humana, mas está em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Isso é tão importante que Marcos vai causar um problema aqui na sua narrativa. Porque ele vai relatar esses homens que Jesus chamou, e ele vai dizendo nome, sobrenome, 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 vai falando a respeito deles, mas o último homem, ele vai dizer Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mas peraí, como assim traiu? Papai, não tem nada aqui de que traição. Marcos joga essa informação já nesse momento a respeito de que Jesus, esse Jesus, que tem essa autoridade, vai ser traído. Porque ele já quer deixar claro aqui para você, nesse momento, que Judas não faz parte desse grupo. Ele está nesse grupo agora, mas ele não faz parte desse grupo, porque ele não está em Cristo. E para pensar em todos os relatos evangelísticos, como João, por exemplo, vai tratar Judas. Do mesmo jeito. Logo no capítulo 6, quando todo mundo está deixando Jesus, e aí Jesus diz, vocês também querem me deixar? Vocês querem ir embora também? Fala para esse grupo de 12. E aí Pedro fala, não senhor, a gente não vai embora não, a gente vai ficar com o senhor. Para onde que a gente vai? Só você tem palavras de vida eterna, a gente não tem nenhum outro lugar para ir. E aí Jesus fala, tá bom, então vocês ficam comigo. Mas um de vocês é o diabo. Um de vocês é o diabo. E João então já chama Judas de diabo, já logo no capítulo 6 do seu evangelho. Muito longe ainda de Jesus ser morto.
Quando chega no capítulo 12, vai chamar Judas de ladrão. Que tem a bolsa, mas é ladrão. Porque ele está ali, mas ele não está em Cristo. Então ele não faz parte da realidade espiritual. E quer saber qual é o problema? É que você pode estar aqui na realidade visível, mas não fazer parte da realidade espiritual. E tem muita gente que faz parte daquilo que nós podemos ver, mas que não faz parte da realidade espiritual. E da mesma maneira que nós precisamos ter a alegria de reconhecer a unidade, a comunhão espiritual, nós precisamos também ter a alegria de reconhecer a divisão espiritual. Quando alguém não está em Cristo, nós precisamos ter a mesma ousadia dos evangelistas para dizer: esse não pertence a Jesus. E é isso que é a disciplina eclesiástica. As pessoas que vivem em pecado impenitente, pecado inconfesso, precisam ser reconhecidas como não parte do povo de Deus. Porque não é o nosso critério. Não é uma realidade de acordo com as minhas emoções. É uma realidade espiritual. E quem vive desordenadamente, está claro que não faz parte do povo de Deus. Por isso que o Senhor vai explicar para a gente então que a gente deve, se essas pessoas não confessam seus pecados, se essas pessoas rejeitam abertamente o Senhor Jesus e o seu perdão, elas precisam ser consideradas como não participantes do povo de Deus. A nossa unidade está em Cristo. A nossa unidade está em Cristo. E nós devemos celebrar isso, preservar isso. Meus irmãos, nós somos uma igreja começando, iniciando. E nós estamos terminando o estudo da nossa confissão de fé nas terças-feiras e vamos passar a estudar o pacto de membresia. O compromisso que nós temos uns com os outros. O compromisso que assumimos de cuidar uns dos outros, de viver uns para os outros. E esse compromisso só será válido se nós formos realmente participantes da realidade espiritual. Não adianta você vir aqui se sentir bem nesse lugar somente. Ah, me sinto bem aqui, quero andar com esse povo aqui, quero ficar com eles. Óbvio, você é bem-vindo a estar aqui. Pode vir todo domingo. Mas isso só faz sentido. E só será pleno se você estiver em Cristo Jesus. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E aí você vai experimentar essa comunhão sobrenatural, espiritual e eterna. Aqui e agora. Na diversidade, nós vamos experimentar a unidade. Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, como expectação daquilo que nós vamos experimentar eternamente no nosso Redentor. Que essa seja uma realidade dessa igreja nova que está nascendo. Que nós tenhamos, não a idealização da comunhão, mas a realidade poderosa do Deus Trino, que está juntando o povo e dizendo: eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos ao Senhor por tão grande salvação. Obrigado por tua graça e misericórdia. Obrigado por tua multiforme sabedoria, que faz humanos tão diferentes, diversos. Mas que alcança para redimir também humanos diversos, de toda tribo, povo, nação, língua. Nós damos graças ao Senhor por isso. Reconhecemos em louvor a infindável misericórdia do Senhor e a infindável sabedoria do Senhor. Obrigado, Pai. Nós pedimos ao Senhor, nossa súplica nesse momento é que o Senhor nos dê essa visão da realidade da comunhão.
E que nós saibamos, então, viver essa realidade, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus instruiu a esse grupo aqui. Na noite em que ele foi traído, ele chamou esse grupo e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, Pai, nosso clamor é que essa congregação nascente aqui, essa igreja que se inicia, tenha amor uns pelos outros, pela realidade que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Concede, Pai, que sejamos um corpo coeso, que reflete não a idealização de uma comunhão, mas a realidade do poder do Teu Espírito a trabalhar e unir pecadores para manifestar a sabedoria, a misericórdia e a graça do Senhor. Te louvamos, confiantes de que o Senhor já tem feito esse trabalho. Em nome santo de Jesus. Amém.